Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática comigo, professora Tatiane Freitas. E hoje o tema da nossa aula é sobre horários em relógio analógico e digital. Não esqueça, pegue o seu caderno, lápis, borracha para fazer as anotações, tá bom? Vou mostrar para vocês agora algumas frases que a gente costuma ver ou que já ouviu em relação ao tempo. Preste atenção. Gente que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Será que vocês conhecem alguém que faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Que tempo é esse que a pessoa está se referindo, né? Às vezes a gente costuma comer e ficar mexendo no celular ao mesmo tempo, não é isso? Então, aí é um dos exemplos de gente que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Outra frase, olha que interessante. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. É uma frase de Charlie Chaplin, né? Então, cada segundo é tempo para que a gente possa mudar algo. E essa mudança, ela pode ser para sempre, não é? Por causa de um segundo, o nadador perdeu o campeonato. Por causa de um segundo, eu perdi o ônibus para viajar. Por causa de um segundo, eu deixei de bater meu carro, não é isso? Então, são questões, são frases, são comentários que volta e meia a gente faz, ouve, fala e a gente não percebe que está relacionado ao tempo. Olha aí. Já que o tempo não volta atrás, dizer te amo nunca é demais, não é? Às vezes a gente deixa para dizer te amo, oi, tudo bem, quando a pessoa está longe, quando a gente perde aquele familiar, aquele amigo, né? Por isso que a frase vem e diz, já que o tempo não volta atrás, dizer te amo nunca é demais, não é isso? Então, assim, nunca é demais. E o tempo aqui? O tempo será que volta? Será que você consegue voltar ao tempo? Ah, eu estou aqui 3 horas da tarde. Ah, eu não quero ficar nesse horário, não. Eu quero voltar lá para 8 horas da manhã. E é de ontem. Será que eu consigo? Não, eu não consigo, né? Ah, é 2 horas da tarde. Ah, eu não quero esse horário aqui, não. Eu quero já o horário para mim dormir. Quero que será que eu consigo colocar para 9 horas da noite o horário que eu vou dormir? Não, eu não consigo. Não é isso? Olha aqui essa outra frase. Deus é bom o tempo todo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes você já disse Deus é bom o tempo todo? Nessa questão, esse tempo aqui se refere que ele sempre foi bom, né? Independente das circunstâncias, de quem quer que seja, ele sempre é bom, né? Olha aqui a outra frase. Tudo tem o seu tempo, né? E aí a pessoa que produziu essa frase, ela fez a questão, ó, de colocar a ampulheta para afirmar que essa frase tem relação com o tempo, né? Olha aqui. Na primeira imagem, nós temos também a ampulheta. Lá na terceira imagem, se você observar, ó, nós temos relógios analógicos escondidos, que é para dar mais uma referência ao tempo, né? E aqui nós temos a ampulheta, né? E ela colocou como se fosse água, né? Tudo tem o seu tempo, né? Tempo bom, o tempo ruim, o tempo de alegria, o tempo que a gente consegue tudo que a gente planeja, tem aquele tempo de dificuldades, não é isso? Tudo tem o seu momento. E aqui essa última imagem que eu trouxe para vocês, olha como é interessante, né? Aqui é uma propaganda, né? Provavelmente de um advogado, Daniel Salomão Barrenetia. Tempo é dinheiro. Garanta a sua aposentadoria antes que seja tarde demais, né? Às vezes, muitas vezes ou algumas vezes, a gente costuma ver algumas propagandas em relação à aposentadoria, não é isso? Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas ainda não conseguiram dar entrada na sua aposentadoria?
Por conta de quê? Do tempo, não é? Então, tempo aqui que ele diz é dinheiro. Quanto mais você demora para dar entrada na aposentadoria, mais tempo você perde, né? E esse tempo aqui está relacionado com o dinheiro. Por quê? Porque se eu passar 3 meses, por exemplo, sem dar entrada na minha aposentadoria, eu perdi 3 meses de salário. Por isso que a imagem fala aqui que tempo é dinheiro. Então aqui nós iniciamos, né, a nossa aulinha de hoje, relembrando um pouco do assunto da aula passada, sobre medidas de tempo. E atenção na dica que eu vou dar para vocês. Olha aqui. Os relógios digitais, eles apresentam 2 números. Lembram-se do que eu passei na aula, que eu coloquei na aula passada? Os relógios digitais, eles apresentam números. E geralmente esses números são separados por aquele pontinho lá que a gente vê na língua portuguesa, ó. Olha o sinal de pontuação, os 2 pontos. Tá observando aqui, ó, 15, 2 pontos, 20. Lembrem-se de como é que a gente faz essa leitura. O primeiro número, ele vai representar a hora, né? No caso aí, olha aqui, ó, 17, 2 pontos, 20. No caso, o primeiro número qual é? É 17. 17 está antes dos 2 pontos. Então, aqui eu posso dizer que são 17 horas. E depois dos 2 pontos é o quê? É o minuto, são os minutos. Então, aqui nesse relógio eu tenho 17 horas e 20 minutos. O número que vem depois dos 2 pontos, como eu já falei, vai representar os minutos. Olha aqui esse novo relógio, 12, 2 pontos, 25. E aqui a gente está destacando 25, que é para você perceber os números que vêm após os 2 pontos. Nesse caso, eu leio como esse relógio? 12 horas e 25 minutos. Então, já se passaram 25 minutos depois que essa hora começou. Qual foi a hora que começou? 12 horas. Então, eu já passei 25 minutos de 12 horas. Aqui, já passei 20 minutos das 17 horas. Já passei 20 minutos das 15 horas. E basta ler os 2 números e saberá a hora. Quando a gente fala assim, diga a hora que o relógio está marcando, eu não vou dizer apenas a hora. Nesse caso aí, eu estou me referindo à hora e ao minuto, tá bom? Quando a gente diz assim, ei Maria, que horas são? Você vai dizer assim, são 8 horas. E os minutos, né? A gente sempre vai ter que dizer as horas e os minutos, tá bom? Então, nesse caso aqui eu tenho 8, 2 pontos e 15. Como é que a gente vai ler essa hora aqui, esse relógio? Bom, nesse caso aí, nós temos 8 horas e 15 minutos. E aí a gente pode dizer que se passaram 15 minutos de 8 horas, tá bom? Qualquer coisa, dê uma pausa aí no vídeo e faça a anotação, tá bom? No caderninho. Qual desses instrumentos de medida de tempo você conhece? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e eu quero que você me diga aí quais desses instrumentos você já viu, já pegou, já conheceu, tá bom? Olha aí, a ampulheta. Você já viu, já construiu? Né? Você já viu aí nos seus livros? O relógio de pêndulo. Geralmente quem tem esses relógios são os nossos avós, bisavós, não é isso? A clepsidra era um relógio utilizado no Egito e ele era à base de água. Olha aqui, eu trouxe 3 modelos, né, da clepsidra. Olha aí como era interessante. Aqui tinha os numerozinhos, ó, de 1 a 12. E observe, o tempo era contado através da água, né? Tinha as medidas aí. O sol. Alguém sabia que o sol era a medida de tempo? Tenho certeza que sim. A lua também
é um instrumento para se medir o tempo, né? O sol é quando a gente diz durante o dia, né? Matutino, vespertino, manhã e tarde. A lua para determinar a noite, né? Algumas pessoas, os agricultores antigamente, se baseavam nas colheitas, nos cultivos. Ah, qual é o tempo de se plantar? É um tempo que a lua está cheia, é o tempo que a lua está crescente, né? Algumas pessoas costumam, né, cortar os seus cabelos se baseando nas fases da lua, não é isso? O sol, né? Que hora o sol nasce, que hora o sol se põe, que hora é a nascente, o poente, não é isso? O cronômetro, tão utilizado aí nas nossas leituras de sexta-feira, né? Usado aí em campeonatos. Relógio de pulso, porque a gente costuma usar nessa região aqui do braço, né? Perto do pulso, né? Esse relógio de pulso, ele pode ser analógico ou digital. E aqui nós temos o calendário, né? Então aqui eu trouxe para vocês alguns instrumentos de medida de tempo. E aí, quais desses você já conhecia? Ampulheta, relógio de pêndulo, clepsidra, sol, lua, cronômetro, relógio de pulso e calendário. E aí? Fica aí essa pergunta para vocês. Vamos lá, continuando a nossa aula. Observe os relógios analógicos e escreva as horas que estão marcadas nele. Olha aí, 4 relógios analógicos. E aí? Vou dar um minutinho aí para vocês responderem, tá bom? Fiquem atentos nas dicas que eu passei. Bora lá ver se nós acertamos. Lembrem-se, esses 4 relógios analógicos, eles possuem apenas 2 ponteiros. O ponteiro pequeno das horas e o ponteiro maior dos minutos. Outra dica que eu dei para vocês na aula passada. Quando o ponteiro dos minutos, o ponteiro maior, está no número 12, ele está marcando a hora exata. E quando ele estiver em um outro número, a gente vai fazer aquela contagem de 5 em 5 minutos, tá bom? Aqui, primeiramente, eu trouxe, olha aqui a dica que eu vou dar para vocês. Horas exatas. São 4 relógios marcando as horas exatas. E aí? Primeiro relógio, ponteiro pequeno está no 2, ponteiro grande está no 12. Então, transforme esse relógio analógico em um relógio digital. Como é que ele vai ficar? Olha aí, 2 horas, né? Desculpa. O segundo relógio, ponteiro pequeno está no 5, ponteiro maior está no 12. Outra hora exata. Como é que eu vou colocar? Vou transformar em um relógio digital, olha aí, 5 horas. Lembre-se que no relógio digital, os minutos da hora exata eu vou colocar 00. Por quê? Porque aqui não está marcando nenhum minuto, tá bom? Terceiro relógio, ponteiro pequeno está no 8, ponteiro maior está no 12. Qual é a hora aqui? 8 horas. E o último relógio, ponteiro pequeno está no 11 e o maior está no 12. Qual é a hora desse relógio? 11 horas. Ana estava com medo de se atrasar para ir ao shopping.
resolveu colocar em um relógio a hora de sair, mas ela colocou meia hora antes para não se atrasar, pois ela precisava sair às 3h30. Qual desses relógios abaixo despertou no horário correto? Olha aí. Ela queria ir ao shopping, ela sairia às 3h30 e ela colocou o relógio para despertar meia hora antes, para que não se atrasasse de nenhuma forma. E aí, qual desses relógios aí está marcando a hora correta em que o relógio despertou, né? Com a meia hora antes. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem e responderem. Já descobriram qual é a hora? Vamos lá analisar? Bom, ela precisava sair às 3h30. Meia hora antes, eu vou retirar os 30 minutos. Então, qual é a hora correta? 3 horas. Qual é o relógio que está marcando 3 horas? É o primeiro ou é o segundo? Para você descobrir, vamos interpretar as imagens. Bom, o primeiro relógio ponteiro pequeno está no 3 e o maior está no 12. Então, aqui eu tenho 3 horas. O segundo relógio é o relógio digital. 3h30. Bom, ela precisava sair às 3h30. Então, eu já descarto, já sei que não é esse relógio. Qual é o horário correto que despertou? 3 horas, porque se você retirar, ó, esses 30 minutos aqui, vai ficar às 3 horas em ponto. Então, o relógio correto é o relógio de ponteiros, o primeiro relógio. Continuando. Vamos fazer a leitura das horas dos relógios abaixo. Olha aí, nós temos 4 relógios digitais. E eu quero que você, aí no seu caderninho, escreva o nome das horas e dos minutos de cada relógio desse. Vou dar um minutinho para vocês responderem. De responderem, vamos lá fazer a leitura desses relógios.
lembre-se, todas as vezes que a questão pedir leitura, você vai ter que colocar um nome, tá bom? Então, nesse primeiro relógio aqui, ó, 13, 2 pontos, 35. Como é que a gente vai ler ele? 13 horas e 35 minutos. Muito bem. O segundo relógio, 16, 2 pontos, 45. Como é que a gente lê? 16 horas e 45 minutos. Terceiro relógio, 18, os 2 pontos, 10. Como é a leitura? 18 horas e 10 minutos. E o quarto relógio, 17, 2 pontos, 20. Como é a leitura? 17 horas e 20 minutos. Parabéns a todos vocês. Viu como não é difícil a matemática? Não é difícil trabalhar com medidas de tempo. A gente precisa apenas prestar atenção nas explicações, tá bom? Vamos lá para mais uma atividade. Eu quero que você me diga qual dos relógios abaixo está marcando 2 horas e 20 minutos. Olha aí, 4 relógios. E eu quero que você analise bem direitinho, com as dicas que eu dei para vocês, qual desses relógios está marcando exatamente 2 horas e 20 minutos. Olha aqui, presta atenção, a gente costuma ver essa notação aqui, tá bom? 2 horas e 20 minutos, tá bom? A gente utiliza a letra H apenas para identificar que é uma medida de tempo, tá bom? Uma dica aqui, olha que outra dica que eu vou dar para vocês. Quando a gente quer usar o símbolo das horas, né? A gente utiliza apenas a letra H. Se são 2 horas, coloca apenas a letra H. Se são 10 horas, só a letra H. 1 hora, só a letra H. Tá bom? A gente costuma ver em algumas imagens o H e o S. Está errado. A hora é representada apenas pela letra H, independente de ser no singular ou no plural, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e descobrirem qual dos 4 relógios está marcando 2 horas e 20 minutos. Olha aí o tempinho. Vamos lá? Vamos analisar relógio por relógio? Nós temos aqui 4 relógios analógicos, né? Relógios com ponteiros. Então, o primeiro relógio, o ponteiro pequeno, está no 10 e o ponteiro maior no 2. Segundo relógio, ponteiro pequeno no 2, ponteiro maior no 12. Terceiro relógio, ponteiro pequeno no 2, ponteiro maior no 4. Quarto relógio, ponteiro pequeno no 10 e o ponteiro maior no 2. E aí? Como é que você vai analisar isso daí? Se você lembrar, né, estiver lembrando aí, só uma correção. Aqui o ponteiro pequeno tá no 2 e o maior no 10, tá bom? Foi na hora de configurar o relógio. E aí, lembre-se, ponteiro pequeno marca as horas,
e o ponteiro maior, os minutos. Bom, se o ponteiro aqui pequeno, das horas, está no 10, aqui eu tenho 10 horas. Ponteiro maior no 2, imagina aqui que ele começa aqui, ó, 5, 10. Aqui eu tenho 10 horas e 10 minutos. Nem precisava descobrir os minutos, bastava identificar. Ponteiro pequeno está em que número? No 10. 10 horas. Eu quero 10 horas? Não, eu quero 2 horas. Segundo relógio, ponteiro pequeno está no 2, 2 horas. Ponteiro maior está no 12. O que foi que eu falei? Que quando o ponteiro maior dos minutos está no 12, ele está marcando uma hora exata. Então, aqui esse relógio está marcando apenas 2 horas. Também já não é. Aqui o terceiro relógio. Ponteiro pequeno está no 2, 2 horas. E o ponteiro maior está no 4. É 2 horas e 4 minutos? Não. Como é que eu conto os minutos? Imagina que o ponteiro maior está no 12, ó. 5, 10, 15, 20. Então, aqui eu tenho 2 horas e 20 minutos. E no quarto relógio, ponteiro pequeno está no 2 e o maior está no 10. Ponteiro pequeno, 2 horas. E o maior, que é no 10, como é que a gente começa a contar? No 12, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, esse relógio, ele está marcando 2 horas e 50 minutos. Qual é o relógio correto? O terceiro relógio. Muito bem. Agora eu quero que você observe as informações ao lado, né, abaixo, e responda o que se pede. Na escola de Marcos, as aulas começam às 8 horas e tem duração de 3 horas e 30 minutos. Que horas terminam as aulas de Marcos? Laura participou de uma corrida e venceu com um tempo de 120 segundos. Eu quero que você transforme esse tempo em minutos. E o Pedro saiu de casa às 9 horas e demorou 20 minutos para chegar no supermercado. Que horas ele chegou no supermercado? Essa questão eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Preste atenção. Marcos fala que as aulas dele começam às 8 horas e que tem uma duração de 3 horas e 30 minutos. Então, você vai pegar 8 horas mais 3 horas e 30 minutos, que vai dar um total de quê? 8 horas mais 3 horas, 11 horas. Aqui não tem os minutos e aqui tem 30 minutos. E aí você coloca 11 horas e 30 minutos, tá? Então, a aula de Marcos começa às 8 horas e termina às 11 horas e 30 minutos. A Laura diz que participou de uma corrida e que ela venceu com 120 segundos. Vamos transformar esse tempo em minutos? Bora lá. Se lembre, 1 minuto tem 60 segundos. Se eu pegar 60 mais 60, vai dar 120 segundos. Então, os 120 segundos vai corresponder a 2 minutos. Então, a Laura venceu a corrida com o tempo de 2 minutos, ou de 120 segundos. E o Pedro? O Pedro saiu às 9 horas de casa para ir ao supermercado. E o percurso da casa dele até o supermercado, ele levou 20 minutos. Como é que eu vou descobrir isso? Ora, tá aqui o relógio marcando, ó, 9 horas. E os 20 minutos, aqui tem algum tempo? Não tem. Então, é como se você pegasse 0 mais 20, que vai dar quanto? 20 minutos. Então, que horas ele chegou no supermercado? Ele chegou no supermercado às 9 horas e 20 minutos. E vamos agora relembrar a nossa aulinha. Na aula de hoje, o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que o relógio ele é um instrumento muito utilizado para medir o tempo. Nós vimos que alguns instrumentos de medida são usados e foram usados por outras civilizações, como a clepsidra, a ampulheta, o relógio, de pulso, o relógio de pêndulo, não é isso?
E fizemos também a leitura das horas marcadas nos relógios. Aqui, ó, nós temos o relógio digital, relembrando as 16 horas e 45 minutos. E aqui, reforçando que nos relógios digitais, eles apresentam dois números, geralmente separados pelos 2 pontos. O primeiro número, ele representa a hora, nesse caso aqui nós temos 16 horas, e que o segundo número, depois dos 2 pontos, representa os minutos, nesse caso 45 minutos. Como é que você vai ler? 16 horas e 45 minutos. E aqui nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Um cheiro no coração de cada um de vocês e faça como a Mônica e o Cebolinha. Continue usando máscara quando sair de casa. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima aula.